Gente, vocês já sabem como vai ficar os dias letivos da escola do seu filho, excepcionalmente no ano de 2020? E já sabem como a escola vai cumprir a carga horária mínima prevista em lei? Eu me chamo Georgiana Fontes, sou mãe, mulher e advogada, e no vídeo de hoje eu vou responder essas e outras perguntas relacionadas ao tema. Não sai daí! A pergunta que eu mais tenho recebido durante esses últimos dias é exatamente como a escola deve proceder nesse momento. E antes de tentar responder essa pergunta, eu vou chamar a atenção para o seguinte fato. É importante destacar que o que nós estamos vivendo é atípico, não só a nível Brasil, mas como todos já sabem, a nível mundial. E é importante dizer isso porque isso impacta em diversos aspectos. Desde o aspecto econômico, aspecto jurídico, dentre vários outros na nossa vida. E isso é um convite para que a gente também veja isso com outros olhos. No dia 6 de fevereiro, agora de 2020, foi sancionada a lei de número 13.979. E essa lei dispõe sobre as medidas emergenciais de saúde pública relacionada ao novo coronavírus que nós estamos enfrentando. Por que eu estou mencionando essa lei? Porque essa lei traz no corpo, no seu texto, logo no seu artigo 1º, parágrafo 1º, algo de extrema relevância que a gente não pode ignorar, na verdade tem que ser a base para qualquer entendimento e qualquer decisão, que eu vou ler aqui para vocês. No artigo 1º da lei 13.979, que foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2020, diz a seguinte coisa: as medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. Vou repetir. As medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. E o que eu quero dizer com isso? Que nesse momento, como eu tenho sempre feito aqui a proteção e defesa do consumidor, nesse momento a gente tem que mudar um pouco o contexto da história, e o que a gente tem que observar nesse momento é que nós temos que, eu digo todos, nós temos que proteger as relações de consumo. E por que eu digo isso? Porque isso é algo muito mais abrangente. E com relação à pergunta inicial, que é como as escolas, os fornecedores devem se comportar nesse momento de crise, de pandemia. Então, gente, não tem uma resposta fácil. Nesse momento, não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta fácil. O que é que eu quero dizer com isso? Que não tem solução fácil, é um momento que todos os envolvidos estão tendo prejuízo, estão sendo prejudicados de alguma forma, e mais do que nunca as partes envolvidas, a escola, tanto a escola, a instituição de ensino, como o consumidor, o pai e o aluno, vão ter que se comportar com base no princípio da boa-fé. Nesse momento é preciso também ter empatia, ou seja, um convite a se colocar no lugar do outro, não pensar apenas na nossa própria situação e pensar também na situação da escola, e também empatia, boa-fé e bom senso. Isso são os pilares que vão ajudar a toda tomada de decisão relacionada a esse assunto. Outra pergunta muito comum é: a escola tem um número mínimo de dias de ano letivo e uma carga horária mínima a ser cumprida? E a resposta é sim. Com base na Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei que estabelece várias regras relacionadas à educação básica, a escola tem que cumprir esses requisitos mínimo de 200 dias letivos e 800 horas aulas, que se a gente trocando aí em termos práticos, são aquelas 4 horas aulas por dia letivo, por dia de aula. Porém, a grande novidade é que a medida provisória de número 934, agora de 1 de abril de 2020, a grande novidade é que essa medida provisória trouxe em caráter excepcional, foi dispensada a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias letivos, desde que fossem cumpridas a carga horária mínima de 800 horas aulas. Traduzindo, como eu já falei, é exatamente aquelas 4 horas aulas aproximadamente por dia.
Isso foi dispensado a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Não implica dizer que a escola não vai cumprir, porque o que acontece? Nós não sabemos, não podemos prever quando tudo isso vai acabar, quando tudo isso vai passar, se a escola vai ter condições de cumprir esse calendário. Porque pode ser que sim, digamos que na melhor das hipóteses, contrariando as expectativas, a gente volte aí daqui a um mês no máximo. Então nada impede que as escolas cumpram esses dias letivos em horas extras, como aulas aos sábados, horas extras de todo formato, na hora do dia a mais, aos sábados, durante um período de férias. Então não quer dizer que não vai cumprir. O que essa medida provisória trouxe foi a dispensa da obrigatoriedade, desde que, ou seja, condicionada ao cumprimento das 800 horas aulas. Como que a escola vai conseguir entregar e manter essa carga horária das 800 horas aulas? E não tem resposta fácil, mas a resposta mais rápida e pronta é como as escolas estão fazendo, que é as aulas em formato videoaula. Cada escola está se utilizando do melhor formato, de aplicativos, do que mais se adequa à sua realidade. É lógico que esse formato tem recebido uma série de críticas, como por exemplo, será que o meu filho está pronto para absorver esse formato de aula? Aí eu também faço um convite, será que até os próprios professores, será que eles estão prontos para entregar com essa didática, essa metodologia? Porque muitos professores nunca tiveram acesso a essas tecnologias e de repente tiveram que se deparar com luzes, com câmera, com microfone, com aparelhos tecnológicos até então desconhecido para eles. Então assim, é algo muito novo, onde todos os envolvidos estão tendo algum prejuízo de alguma forma. Mas eu devolvo para você, como pai, como mãe, como aluno, a seguinte reflexão. Nós temos alguma sugestão, alguma saída melhor do que a videoaula para o momento? A gente não sabe quando tudo isso vai durar. Será que vale a pena as nossas crianças ficarem paradas e perdendo todo esse tempo, quando a gente pode aproveitar da melhor forma possível? Então, essa é a reflexão que eu deixo para que vocês respondam a essa pergunta. Como eu vou saber se a escola cumpriu essa carga horária? Como eu vou saber se a escola cumpriu essas 800 horas aulas? É importante que nós, como pais, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Mas mais importante do que isso, é importante que a escola também se comporte de boa fé e de forma transparente, apresentando para nós, para os pais, um cronograma de aula, um cronograma de toda essa carga horária, do que vai compor, quais são as atividades que compõem essa carga horária, qual é o planejamento, quantos dias, quantas horas por dia, quantas aulas a escola vai entregar. É importante para que a escola apenas não entregue isso de qualquer forma, dessa forma liberal e desacompanhada, e finja que ensinou, finja que cumpriu apenas pela pressa e pela necessidade de efetuar a cobrança. Então, nesse momento aqui, tem muitos cuidados que nós, como pais, precisamos fazer esse acompanhamento, e a escola também precisa agir com transparência e boa fé. Vamos todos monitorar esse ponto. Mas e se a escola não cumprir essa carga horária? O que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer? Aí aqui é um problema. Na verdade, aqui é um problema a mais, porque estamos todos já cheios de problemas, e esse é mais um. Mas aqui extrapola uma esfera do consumidor. Além de ferir o direito do consumidor, né? Isso aqui extrapola. Porque aí é um requisito obrigatório que tanto a Lei de Diretrizes e Bases como a medida provisória estabeleceu, que é o cumprimento das 800 horas-aulas mínimas, desde que seja educação básica, que é aquela educação que vai de 4 anos, acho que é dos 4 aos 17 anos. Se o seu filho está nessa, ou seja, desde a pré-escola até o término do ensino médio, isso é educação básica, e então tem que cumprir esse requisito mínimo da carga horária. Se isso acontecer, se você observar que a escola não está cumprindo, está negligenciando na transparência dessa informação, é importante que você procure a Secretaria de Educação, aqui em Mossoró, através da Diretoria de Educação, registre a sua reclamação, para que eles tomem providência e façam esse acompanhamento, porque isso aí já é algo muito sério.
tendo em vista que as 800 horas aulas é um requisito obrigatório. E durante esse período, eu posso deixar de pagar a mensalidade escolar, posso suspender os pagamentos, não pagar, até que se resolva, já que a escola está entregando aula de um modo diferente. Gente, nesse sentido, deixar de pagar eu nunca aconselho, a não ser que ocorra algo excepcional, que de fato, em virtude dessa pandemia, você tenha sofrido um prejuízo, não recebeu como planejado, e aí sim, ainda assim você não deve deixar de pagar. O que você deve fazer? Procura a escola, conversa com a escola, encontra uma saída para isso. Ou parcelar em mais vezes, embora não seja normal é parcelar naquela quantidade de meses, para que não extrapole o ano e não complique o ano seguinte. Fazer um outro plano de pagamento, pagar de alguma forma, mas deixar de pagar nunca é a melhor saída. Então, procure a escola para tentar negociar. Ok, já que a escola não me concedeu um desconto, eu vou trancar a matrícula. Eu posso fazer isso? E eu já respondo. Depende, mas no primeiro momento eu diria que não. Se o seu filho encontra-se em idade escolar da educação básica, ou seja, do pré-escolar ao nível médio, a resposta é não. Porque a educação nessa fase é um direito da criança e é um dever dos pais. Então, é um dever legal as crianças estarem matriculadas durante esse período. Porém, se você conseguir trancar a matrícula na escola privada e efetuar a matrícula dele na escola pública, pode ser uma alternativa. Posso procurar a escola para pedir um desconto? A escola deve conceder um desconto? Bem, esse ponto é extremamente delicado. Você pode sim e você deve procurar a escola para tentar negociar. Eu entendo que sim, a escola deveria conceder um desconto. Independente do percentual, a escola tem que apurar e mostrar isso. Por quê? A escola trabalha com a previsão orçamentária, com a previsão de custos, tem uma planilha de custos que a escola mantém isso e isso é de acesso aos pais. Então, durante esse período, nós acreditamos que as despesas das escolas reduziram. Embora tenham se mantido as despesas com salários, muitas outras despesas reduziram. E com base nisso, essa redução deveria ser repassada aos pais, algum proporcional. É com base nesse fundamento que existe um projeto de lei, mas hoje eu já adianto, não está aprovado ainda, mas já tramita um projeto de lei que prevê e garante um desconto, de no mínimo 30%. Ok, então já que eu não posso trancar a matrícula do meu filho e a escola não me conceder um desconto, eu vou entrar com ação em virtude da escola ter alterado o formato de aula. Porque eu contratei um formato presencial e a escola está me entregando online. Tem muitos advogados argumentando isso. E eu diria, olha, calma, não é bem por aí. Como eu mencionei no início, a lei de fevereiro, todas as decisões e essa medida provisória, ela foi emitida em benefício da coletividade. Então, nós estamos vivendo um momento atípico. Aquele direito do consumidor que defendia exclusivamente o consumidor, eu acredito que nesses momentos agora nós vamos experimentar outros tipos de decisões, tendo em vista aquilo que eu já mencionei, que todos os envolvidos estão sendo prejudicados de alguma forma. Então, a reflexão que eu lhe convido a fazer é: a escola mudou o sistema de entrega de aulas por opção da própria escola? A resposta nós já sabemos, não. Então, esse formato online foi um caráter excepcional em virtude de tudo isso que vem acontecendo. A escola não está abrindo, não está entregando no formato contratado por algo alheio à vontade da escola. Então, é preciso ter muita cautela nesse momento e eu não vejo essa como uma das alternativas. Meu filho não tem aquela idade escolar, é menor de 4 anos e atualmente estuda numa creche. Eu posso trancar a matrícula? E aqui a resposta já é um pouco diferente. Nesse ponto aqui eu já tenho uma opinião diferente, tendo em vista isso que eu já mencionei no início. Seu filho não está na idade obrigatória, ou seja, dos 4 aos 17, se ele tiver idade inferior a isso, ainda está em níveis inferiores ou até mesmo está numa creche,
Eu já entendo que você pode sim trancar a matrícula, porque você não tem essa obrigatoriedade de manter o seu filho na escola durante esse período, porque ele ainda não tem essa idade. Então, nesse ponto, se você não vê, porém, eu já volto aqui. É importante deixar claro que se você tiver como negociar com a escola, ver uma outra forma, beleza, mas se não, você pode se trancar. Inclusive, aqui em Mossoró, já tem creche se manifestando, e eu dou até os parabéns, eu não vou dizer o nome aqui, mas está já adotando essa postura e ofertando aos pais o trancamento da matrícula. Então, essa é uma opção que pode ser viável para o pai que não está em condição de pagar. Mas se puder negociar, talvez seja interessante aí para ambas as partes, hein? E transporte escolar? Já que meu filho não está indo para aula, o serviço não está sendo prestado, posso cancelar? Bem, aqui já é uma prestação de serviço. Não tem aquela obrigatoriedade, você pode levar seu filho para o transporte escolar, pode levar com seu carro, pode levar de carona, enfim. Nesse caso aqui, eu sei que é difícil, delicado esse momento, mas a minha resposta é sim, você pode sim cancelar. Mas é importante ter a cautela de ligar para o prestador de serviço, conversar, fazer um acordo até que dia você vai pagar, até a partir de quando você não vai mais pagar. É importante ter essa transparência e essa boa-fé para não deixar mal entendido e desgastes, até porque logo as aulas vão retomar, se Deus quiser, e você vai precisar desse prestador de serviço e pode ser que ele ou diante da situação tenha mudado de profissão ou então tenha aberto a sua vaga para outra pessoa ou também não tenha mais interesse em receber nesse momento. Portanto, é importante cautela, paciência, bom senso e empatia nesse momento. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que eu tenha respondido suas perguntas e aproveitando a oportunidade, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as atualizações e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.